Muito bem, vamos começar nosso tutorial. Primeira coisa que temos que fazer é criar uma nova conexão de dados. Para isso, vamos criar um novo banco chamado Projeto Cake. Vamos criar o banco normalmente. Agora nós vamos criar uma tabela. No caso, nossa tabela será chamada Usuários e teremos 5 campos nela. Vamos executar. Muito bem. Agora nós vamos criar os campos. ID, que é o primeiro campo, que será a nossa chave primária do tipo int, e vai ser autoincremente. Vamos executar e marcar a opção autoincremente. Agora nós vamos criar a variável ou o atributo nome do tipo varchar, do tamanho 220. O outro campo será e-mail, do tamanho varchar também, do tipo 220. Por fim, vamos criar um created, que vai ser um campo de data, do tipo DataTime. Este aqui, DataTime. E por fim, nós vamos criar um modified, do tipo DataTime, que vai poder ser nulo, já que nós não vamos precisar dele nesse primeiro momento. Somente quando houver alguma modificação. Opa! Vamos modificar o modified. Muito bem. Feito isso, vamos fazer a execução. Aqui clicando em guardar. E a nossa tabela está inserida. Com os campos ID, que vai ser nossa chave primária, nome, e-mail, created e modified. Certo? Isso na tabela usuários, que está dentro da nossa conexão Cake PHP. Projeto Cake. Projeto Cake, no nosso banco. E feito isso, vamos para a nossa ideia. Eu estou usando o Sublime. Esse é o nome do projeto que foi configurado anteriormente. E primeira coisa, vamos abrir a pasta source, que contém o nosso modelo MVC. Lembrando que nós temos o model, que vai conter as classes de banco de dados. Parte do banco de dados, view, que vai conter a parte de visualização, e o controller. No caso vai ser em template, que nós vamos ter os nossos arquivos .ctp, que no caso é um arquivo HTML. E nosso controller, que vamos criar um novo arquivo neste momento. Muito bem. Vamos criar um arquivo. Vamos começar digitando PHP para identificar o começo da linguagem. Namespace app controller. Nós vamos utilizar a classe app /controller app controller, certo? Que é a nossa classe principal, e a nossa classe vai estender a classe app controller. No caso, nós vamos criar a classe usuário controller, extends app controller, certo? Aqui no caso, vamos criar uma função chamada index, que vai ser que vai exibir inicialmente a tela para o nosso usuário. Vamos salvar usuário controller. Muito bem. Aqui no caso, nós não salvamos com o formato .php. Então vamos salvar novamente usuário.controller.php. Muito bem. Ele reconheceu. E agora nós
vamos para o próximo passo, que é criar a nossa classe usuário dentro da pasta Entity, certo? Essa Entity utiliza o conceito de ORM, que faz um modelo relacional de banco de dados. Então nós vamos criar a nossa classe usuário, que conterá, aqui neste título nós vamos colocar as nossas consultas ao banco de dados, certo? Nós vamos utilizar o mesmo cabeçalho do arquivo anterior, namespace, app, control barra, model, entity. Agora vamos usar o cake barra ORM barra entity, certo? Que a partir dela nós vamos poder criar o nosso mapeamento. Entity, classe usuário vai ser entity, e agora nós vamos criar uma variável chamada accessible, que receberá os campos da nossa tabela. Aqui é interessante que a gente vai identificar quais os campos que vão ser usados utilizando o parâmetro true ou false, certo? ID, agora vamos colocar o restante, nome, e-mail, e os campos de data, created e modified. E o modified agora, modified. Muito bem, vamos salvar. Vamos tirar essa vírgula aqui e agora vamos salvar o nosso arquivo com o nome usuário.php. Muito bem. Feito isso, agora nós vamos continuar aqui. Por fim, nós colocamos os campos ID, enfim, tudo isso. Agora nós vamos criar o nosso index, que com base no banco a gente já pode mostrar para o usuário a nossa tabelinha básica. Vamos criar uma variável chamada usuários, que vai receber o nosso usuário, que foi criado lá na nossa classe entity. Nós vamos utilizar o comando find all, que vai listar todos os resultados da consulta. Por fim, nós vamos usar o set compact e nós vamos passar como parâmetro usuários. Muito bem. Agora, nós vamos para o próximo passo, certo? Aqui nós estamos utilizando essa variável accessible e agora nós vamos criar o nosso template. No caso, nós temos que criar primeiro uma pasta chamada usuários. Vamos criar pasta chamada usuário. Vamos criar um novo arquivo chamado que vai ser o nosso index.ctp. Aqui nós vamos colocar vamos mostrar uma tabela básica para exibir os resultados da consulta. Vou usar um H3 com o título lista de usuários. Vamos criar agora uma tabela. Aqui nós vamos criar agora um head, que vai conter os campos, os cabeçalhos. No caso vai ser o ID, nome e e-mail. Nome, e-mail. E aqui vou colocar ações.
Isso nós vamos ver no vídeo posterior, porque vamos fazer dessa forma. Feito isso, nós vamos fechar o T-Head. E agora nós vamos criar o nosso T-Body, que vai receber as consultas, o resultado das consultas. Para isso, nós vamos criar um TR. E agora, nós vamos chamar o PHP e usar um for each, que vai retornar a consulta. Aqui nós vamos receber, nós vamos utilizar usuários como usuário, certo? Fechar aqui. Opa, faltou um S, agora sim. Só corrigindo para fechar, tag. E agora nós vamos colocar os campos individuais, através usando a variável usuário. Vamos usar um echo, usuário, nome, ID, quer dizer. Fechar aqui, fechar o th. E agora nós vamos repetir o processo com os outros campos. Nome e e-mail. No caso, nós vamos exibir apenas esses 3 dados. E aqui embaixo, nós vamos utilizar o ações, que no caso vai ser os campos editar, deletar e visualizar. Vamos começar com V, editar e apagar. No vídeo posterior, nós vamos desenvolver essas 3 ações. Vamos fechar nosso TR. Opa, deu uma travada aqui. Mas, vamos agora. Pronto. Fechamos o nosso for each. O T-Body. Vamos terminar normalmente. The table. Pronto. Vamos salvar com o nome index.ctp. Index.ctp. Muito bem. Feito isso, nós vamos vamos para o browser para verificar o resultado. Aqui nossa página inicial do projeto, vou dar uma atualizada. Vamos verificar se está tudo ok. Só um momento. Agora nós vamos colocar o usuário, certo? Que foi a pasta que nós criamos. Muito bem, nossa lista está pronta. Só para fazer um teste, vamos inserir alguns dados em usuário, na tabela usuários. Certo? Vamos inserir. Aqui no campo valor. Nome, teste, arroba teste. Vamos salvar, executar nosso insert aqui. Muito bem. Aqui nós conseguimos visualizar o resultado